canal, bom dia pra vocês. O nosso Bom Dia Gigante dessa sexta-feira vem recheado e tá entrando no ar. Então, alô, produção, solta a hashtag do Sextou, porque já já a gente fala do time do Ramon Menezes, que se prepara para enfrentar o Fluminense amanhã. Mas antes, a gente começa falando sobre a reforma de São Januário. Ontem foi dia de coletiva na Vasco TV e o presidente Alexandre Campelo recebeu o vice-presidente de Obras e Engenharia Pedro Seixas e também Luiz Fernando Davatel, que é CEO da W Torre, empresa que tem um termo de compromisso com o Vasco para assumir a gestão da nova Arena de São Januário, o novo estádio de São Januário, chame pelo nome que você preferir. Então agora tem algumas fotos passando na sua tela aí e a gente pode ver um pouco mais desse novo projeto. O Vasco atualizou o projeto que foi apresentado em 2018, inclusive com a capacidade do estádio um pouco modificada, passou de 41 para 43 mil pessoas que cabem dentro desse estádio. Além disso, também, o Vasco mostrou como seria o planejamento. O Vasco pretende fazer uma grande esplanada ali, o estádio um pouco no nível mais acima, com uma vista bonita, 2 torres, isso foi mantido do projeto original, o restaurante, o museu, a torre administrativa do outro lado e as arquibancadas de cimento, o que é muito importante. O presidente Alexandre Campelo frisou nessa coletiva que teria o setor popular e o VP Pedro Seixas também, e esses setores seriam atrás dos gols, tanto a barreira norte, tanto a barreira sul. Uma barreira com aquele fundo atrás, o painel de ídolos, que era do lado de fora, passará para o lado de dentro, e a outra barreira seria ali onde é a capela e também o Parque Aquático de São Januário. A capela que permanecerá nesse projeto que foi aprovado dentro do conselho e que será gerido pela W Torre. W Torre que está muito animada, inclusive o seu CEO comparou esse projeto à chegada do Messi na empresa. Para entender melhor, fala daí, Luiz Fernando Davatel. E é gozado que quando a gente se coloca num projeto como esse, tudo parece muito menor. Tudo parece muito menor. A repercussão é muito grande. O futebol é uma paixão absurdamente incomparável no nosso país, né? E a gente sabe disso e a responsabilidade que isso traz. Então, a gente está muito confortável com tudo isso que a gente vai construir, mas a gente sabe muito da responsabilidade. Então, foi mais do que contratar o Messi para a W Torre, viu? E agora a gente tenta esclarecer as principais dúvidas do torcedor. E a principal, sem dúvida nenhuma, é que com essa gestão da W Torre se pode acontecer o mesmo problema com o Palmeiras, do Vasco ter que jogar fora da sua casa por conta do calendário. E o CEO da empresa se encarregou dessa resposta. A gente, já no memorando já está previsto isso e vai ser replicado para o contrato definitivo, e existe uma quantidade mínima de jogos que vão ter que ser mantidos no São Januário. Então, e essa quantidade mínima é uma quantidade mínima a ser definida, estudada, pensada, mas é muito grande. Normalmente, os clubes brasileiros, dependendo o seu desempenho esportivo, têm a tendência de mandar entre 35 a 40 jogos por ano. Confesso que eu posso estar equivocado em relação ao Vasco, que eu confesso que eu não tenho tanta familiaridade com o campeonato carioca, quantos jogos se faz, mas acho que não deve fugir muito disso. O Pedro Campelo me corrige se eu estiver falando um número muito errado. Mas assim, a tendência é sempre buscar uma quantidade superior a 90% disso, e você colocou uma coisa que é verdade e que é possível e que dá para fazer, que é o trabalho conjunto, prévio, com os clubes para exatamente planejar esse calendário da melhor forma possível. E uma das coisas que eu acho que o Brasil pode e deve, mais do que pode, deve evoluir, é a questão do calendário do futebol. Outra dúvida muito frequente seria com a questão do preço dos ingressos. E o Luiz Fernando Davatel esclareceu. A W Torre não tem nada a ver com esse preço. A W Torre não decide. Então ele explica um pouco melhor essa questão agora. Tanto no projeto que a gente tem junto ao Palmeiras, no Allianz Parque, quanto no projeto que a gente vai iniciar e desenvolver junto ao Vasco, a questão da bilheteria do futebol, o preço, a quantidade, enfim, sempre será uma decisão do clube, como sempre foi também aqui em São Paulo com o Palmeiras, tá? O conceito da W Torre, isso é bacana para explicar, assim, o conceito da W Torre na gestão é a gestão do ativo imobiliário.
O promotor do evento, no caso do futebol, que é o Vasco, é 100% a definição dele. E sempre será 100% a definição dele. Outra dúvida que paira na cabeça do torcedor vascaíno é a seguinte: esse ano é ano de eleição e o torcedor quer saber, presidente Alexandre Campelo, esse projeto pode ser tocado por outra gestão que venha assumir o clube? Dizer que esse é um projeto que, como eu já expliquei aqui, vem sendo trabalhado há muito tempo, já lá desde o início de 2018, e que vem sendo trabalhado com muito cuidado, com muita estratégia, né? E essa é uma conquista não minha, é uma conquista da minha gestão, mas é uma vitória do Vasco especialmente, né? E eu acredito que nós estamos no rumo certo. Eu espero que a alternância aí se houver uma alternância de mandatário, do presidente, que isso não comprometa o curso das obras. A gente entende que existe um contrato, assim como em outras áreas, como patrocinador, como uniforme, existem outros contratos e que passam de uma gestão para outra e que seguem naturalmente. Existe nesses contratos, existem algumas cláusulas com obrigações de parte a parte, obrigações por parte da W Torre, obrigações por parte do Vasco, e que, obviamente, o descumprimento dessas cláusulas poderá acarretar algumas sanções. Então, eu não vejo aí nenhum problema em relação a uma possível alternância na gestão do clube, na direção do clube. E para encerrar esse bloco do estádio aqui no nosso Bom Dia Gigante já sexta-feira, o VP de Obras e Engenharia Pedro Seixas conta como está o cadastro das famílias que estão dentro do complexo de São Januário. Como o Campelo já chamou a atenção, a gente aqui... O que a gente chama de complexo de São Januário é uma quadra inteira, uma quadra circundada aqui por quatro ruas, é Francisco Palheta, Almério de Moura do lado de cá, São Januário, são 5 Ricardo ruas. Machado. Ricardo Machado, enfim. Dentro desse polígono, a gente tem uma série de imóveis. O Vasco foi adquirindo ao longo do tempo esses imóveis. E a gente precisa passar por um processo de regularização dessas matrículas. Agora, de fato, a gente está falando de imóveis internos à quadra que compõem o complexo de São Januário, né? Não tem relação direta com o entorno. A gente depois fala do entorno, eu acho que de repente pode surgir mais para frente alguma pergunta aí sobre o entorno, eu tenho a oportunidade de explicar melhor, falar um pouco melhor sobre o entorno nesse momento. Mas a regularização das matrículas, a gente já começa esse trabalho agora, durante esse período de vigência do MOU, porque esse é um aspecto fundamental até para a gente trazer segurança para o investidor. Então a gente já começou a trabalhar isso, quem vai liderar esse processo é o nosso departamento jurídico, junto do time da W Torre, que também tem bastante experiência nessa área. E agora que já passaram as fotos, todo mundo já respondeu as principais dúvidas, eu quero saber de você, torcedor. Você gostou do projeto? Você acha que essa reforma vai ser benéfica ao Vasco? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Você já tem um novo aplicativo da OneFootball? Não? Entre na descrição desse vídeo e você vai ter o link para baixar na palma da sua mão, para o seu celular, um aplicativo mais bonito e cada vez mais funcional. O aplicativo da OneFootball informa personalizando. Você bota lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora uma notificação quando pipocar um jogo, uma notícia do nosso Vasco. Mas a OneFootball de layout novo está ainda mais bonito. OneFootball arrebentando na beleza e também na informação. OneFootball também é parceiro do canal Atenção Vascaínos. É isso aí, agora que a gente já falou sobre a reforma de São Januário, a gente começa a falar do Vasco que entra em campo nesse sábado contra o Fluminense. Mas antes de falar do Gigante da Colina, a gente primeiro recebe Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo CBN, para falar um pouco mais de como é que vem o rival do Vasco. O que você pode contar pra gente, Vitor? Bom dia pra você e é sempre um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, JP, e a todos os vascaínos. Bom, o Fluminense finalizando hoje a preparação para o clássico deste sábado contra o Vasco, vindo, claro, com muita moral, né? Primeiro porque venceu na última rodada do Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense fora de casa. E no meio de semana conseguiu uma classificação com um resultado expressivo, batendo o Figueirense por 3-0. O Nenê, ex-jogador do Vasco, em grande fase, fazendo 3 gols e mais uma vez será a esperança de gols do Fluminense para este clássico, tentar pela primeira vez dentro deste Campeonato Brasileiro emplacar 2 vitórias consecutivas. O técnico Daí Helman não tem desfalques para essa partida,
talvez uma dúvida ali no meio campo, o Yuri, que vem jogando bem, mas o Hudson voltou de lesão, está no banco de reservas, ele era titular do time, pode ser que volte a ganhar uma oportunidade, mas pelo que a gente vem observando, o Yuri deve ser mantido no time, assim como o Michel Araújo e o Lucas Calegari, que é um jovem que entrou muito bem ali na lateral direita. Então, eu creio que o Fluminense não terá alterações para enfrentar o Vasco. O time deve ir a campo com o Muriel, Calegari, Nino, Lucas Claro também vem jogando muito bem, o Egídio, lateral esquerdo, o Dodi ao lado do Yuri, e o Nenê jogando mais centralizado no meio, com Michel Araújo, o uruguaio, Marcos Paulo e Evanilson, o Fred sendo opção no banco de reservas. Deve ser esse o Fluminense para tentar vencer esse clássico contra o Vasco. No último encontro entre as duas equipes, foi o último jogo, na verdade, também antes da parada para a pandemia do coronavírus, o Fluminense venceu o Vasco por 2-0 do Maracanã, já sem público. Valeu, galera, grande abraço. É isso aí, obrigado Vitor, mas agora a gente fala do Vasco, que deve ir a campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanha e Henrique. No meio, eis a grande dúvida. Já já a gente vai falar sobre essa questão de quem pode ser o volante, quem pode aparecer improvisado por ali, mas o resto do time deve ser Felipe Barros e Benítez, Vinícius, Cano e Thales Magno pela esquerda. Agora a gente trata sobre a questão do volante, que é uma questão um pouco diferente. O Ramon tem algumas opções, mas nenhum jogador que seja 100% de ofício da posição no elenco agora. Com o Bruno Gomes com Covid e com o Andrei suspenso, o Vasco não tem um primeiro volante clássico para jogar. Mas um jogador que pode aparecer no meio de campo é o lateral Neto Borges, ele que já fez essa função contra o Ceará, apareceu ali pelo meio, pode ser improvisado ali. Além dele, o Miranda também pode jogar por ali e também o Carlinhos, que é o mais cotado. O Carlinhos pode aparecer, inclusive o Carlinhos falou ontem no nosso AVNews que se sente confortável para jogar nessa posição. E para você que não ouviu a entrevista dele completa, mas vale a pena ir lá conferir, o card do AVNews está passando aqui em cima. Mas o Neto Borges, que eu falei anteriormente, ontem inclusive postou um vídeo no seu Instagram treinando. Nesse exercício a gente pode ver o Neto Borges em cima da cama elástica fazendo uns exercícios de velocidade, mostrando também uma certa agilidade ali. Então é um jogador que pode sim ser aproveitado nesse meio de campo do Vasco nessa partida. Mas a verdade é que a gente só vai saber momentos antes do jogo, quando o treinador Ramon Menezes divulgar a escalação. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. É isso aí, a gente vai se encaminhando para o fim do nosso Bom Dia Gigante, mas antes tem que rolar aquele bloco de notícias rápidas e diretas que eu sei que você, torcedor, gosta bastante. Então a primeira notícia desse bloco é sobre a categoria Sub-20, que estreia no Campeonato Brasileiro no dia 23 de setembro contra o Cruzeiro fora de casa. Ainda falando sobre a categoria Sub-20 e um clube de Minas Gerais, o Atlético Mineiro anunciou a contratação do zagueiro Cainandro. Ele que era do Vasco da Gama, estava no Emirados Árabes, assinou em definitivo com o Galo. E a última notícia desse bloco é sobre natação. O Parque Aquático de São Januário sediará o Campeonato Brasileiro entre os dias 9 e 12 de dezembro. A notícia foi dada em primeira mão pelo coach Alex Pucieldi, ele que é uma das principais referências de natação no nosso país e também comentarista dos canais Sport TV. Inclusive, o tweet está passando na sua tela aí agora. É isso aí, galera, o nosso Bom Dia Gigante de hoje vai chegando ao fim, mas antes eu tenho um abraço muito especial para mandar. Um abraço para a família Monterroso, essa família que cresceu um pouquinho recentemente. Então, Fábio Monterroso, gerente de marketing do Vasco, parabéns. Espero que a Júlia tenha vindo com muita saúde. Como eu sei que a Júlia tem uma irmã, a Gabriela, um abraço para ela também, para não ter briga. Parabéns, Fábio. E é isso, galera. O nosso Bom Dia Gigante de hoje vai chegando ao fim, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Deixe o seu like também, pois isso ajuda bastante a gente. Curta também o canal AV+, o segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, vai lá, se inscreve, ativa o sininho também, que o AV+, sempre tem uma notícia, tem sempre uma resenha, vale a pena acompanhar. E hoje, sexta-feira, como vocês bem sabem, para quem não sabe ainda, vai estar sabendo agora, é dia de podcast no Spotify e também nos demais agregadores. Se não está ainda, no momento que você viu esse vídeo,
cheque ao longo do dia, assine o nosso feed, vale a pena. E hoje vamos falar sobre a moda que está pegando no Brasil e também no mundo todo. É uma moda contagiante. Vamos falar sobre o ramonismo no nosso podcast. Vale a pena conferir a minha opinião, a do Flávio Dias e também a do Emerson Rocha. Valeu, galera. Uma excelente sexta-feira para vocês. Mais tarde o Flávio volta no 9 News e amanhã é dia de clássico Vasco Fluminense e eu conto com a sua companhia no nosso pré e também no nosso pós-jogo. Forte abraço. Tchau, tchau. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.